Hora de falar mais sobre o pacote anticrime e agora o tema é audiência de custódia. A audiência de custódia é um tema que foi alterado pela Lei 13.964. O Código de Processo Penal, que não dizia nada antes do pacote anticrime acerca da audiência de custódia, agora passou a dizer, e a gente vai ver o que está agora positivado no CPP acerca deste instituto. Então, essa é uma aula muito importante porque novidades de relevo sobre a audiência de custódia precisam ser trabalhadas porque elas vão cair na prova. Então, antes da gente passar a redação do Código de Processo Penal acerca da audiência de custódia, é importante relembrar, a gente vai aí para a tela para relembrar o Pacto de São José da Costa Rica, o que ele diz sobre essa modalidade de audiência no artigo 7º, item 5, dizendo que toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. Então veja que o Pacto de São José da Costa Rica faz referência à necessidade da presença da pessoa presa perante o juiz. Isso deve ocorrer sem demora. Veja que, em razão dessa expressão, a presença de um juiz, o Superior Tribunal de Justiça vinha com o entendimento de que a audiência de custódia não poderia ser realizada por videoconferência, mas tudo mudou com a pandemia do coronavírus. Veja que em vários estados da federação, em várias comarcas, a audiência de custódia está sendo realizada por videoconferência sem que isso implique em qualquer nulidade. Então, esse entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de audiência de custódia por videoconferência, hoje não deve mais ser levado em conta no contexto da pandemia do coronavírus. Como vai ficar isso depois, a gente vai ter que esperar. Mas o fato é que não há como se declarar nulidade nesse contexto que estamos vivendo agora. Então, o Pacto de São José da Costa Rica traz previsão sobre audiência de custódia, mas também o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que no artigo 9º vai dizer que qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida sem demora à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário for, para a execução da sentença. Eu tenho, então, mais um pacto internacional, mais uma convenção que trata sobre direitos humanos, regulando a audiência de custódia. Em ambos os pactos, o Brasil é signatário, então a gente precisa entender de que forma a audiência de custódia ingressou no nosso ordenamento jurídico. Apesar disso já ser algo bastante debatido no Supremo Tribunal Federal, qual é o status da norma, tanto do Pacto de São José da Costa Rica quanto do Pacto sobre Direitos Civis e Políticos, isso precisa ser revisado, não erre jamais isso na sua prova. Vamos ver qual é o status que o Supremo Tribunal Federal deu a esse tipo de norma, que é considerar a norma como norma supralegal, isto é, norma que está abaixo da Constituição Federal, porém acima da lei ordinária. Olha o que diz a Constituição Federal, ela diz assim, no artigo 5º, parágrafo 3º, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Daí, o que você entende? Se
em razão de tratado, convenção internacional assinada pelo Brasil, que contenha norma de direitos humanos, se em razão dessa convenção nós tivermos a submissão ao Congresso Nacional com aprovação nas duas casas, em 2 turnos por 3/5, olha só como é difícil, ó. Nas duas casas, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, ou seja, é um processo rígido para aprovação dessas normas. Se houver aprovação cumprindo esses requisitos, a norma ingressa com status constitucional. No entanto, não foi o que aconteceu com o Pacto de São José da Costa Rica ou com o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Não havendo essa aprovação nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, o que o Supremo vai dizer? Já que o Brasil é signatário, vamos considerar então que esse tipo de convenção que regula direitos humanos entra no ordenamento jurídico brasileiro como norma supralegal. O que significa isso? Apesar de estar abaixo da Constituição, pois não foi submetido a esse procedimento, que está no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, então a norma, estando abaixo da Constituição, ela está, no entanto, acima da lei ordinária. Ok, sabendo disso, sabendo já o status da norma que versa sobre audiência de custódia, a gente vai ao entendimento do Supremo, num julgado aí na ação direta de inconstitucionalidade 5240, um julgado de 20 de agosto de 2015 do Tribunal Pleno, relator ministro Luiz Fux, em que o Supremo Tribunal Federal, ele diz que a Convenção Americana sobre Direitos do Homem, que dispõe em seu artigo 7º, item 5, que toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz, posto ostentar o status jurídico supralegal, de norma supralegal, que os tratados internacionais sobre direitos humanos têm no ordenamento jurídico brasileiro, legitima a denominada audiência de custódia, cuja denominação sugere-se audiência de apresentação. Audiência de apresentação, você sabe, o preso será apresentado à autoridade judiciária que decidirá acerca de sua prisão. Beleza, mas a gente precisa saber o que foi alterado no Código de Processo Penal. E agora a gente já vai passar a redação do CPP para ver o que a banca examinadora vai trazer de pegadinha na sua prova sobre a audiência de custódia. E eu reforço, a audiência de custódia não estava regulada pelo Código de Processo Penal, passou a estar regulada somente com a Lei 13.964 de 2019. Olha o artigo 310 do CPP, olha o que ele diz. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente 1. Relaxar a prisão ilegal, ou 2. Converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou 3. Conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Veja que o artigo 310 diz que a audiência de custódia ela deve ser realizada em até 24 horas após realizada a prisão, doutrina dizendo aí predominantemente que seria o caso de contar a partir da prisão captura, para que essa audiência seja realizada em até 24 horas. Portanto, aquela expressão sem demora que está no Pacto de São José da Costa Rica e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a expressão sem demora foi regulamentada pelo Código de Processo Penal com esse prazo de 24 horas. A resolução 213 do CNJ já tratava do prazo de 24 horas, mas agora nós temos uma lei ordinária, o Código de Processo Penal, definindo esse prazo. E aí surge uma pergunta para você. A decisão proferida
em audiência de custódia que relaxa a prisão em razão da atipicidade do fato, faz coisa julgada material? Olha que pergunta importante. E houve decisão nos tribunais superiores, na jurisprudência, acerca dessa pergunta. Ou seja, se o juiz declarar o fato atípico na audiência de custódia, o Ministério Público não recorrer e essa declaração de fato atípico do juiz da custódia ensejar relaxamento da prisão, o Ministério Público poderá depois oferecer denúncia pelo mesmo fato, considerando que o juiz da custódia declarou o fato atípico e não houve recurso? A resposta é positiva no entendimento da jurisprudência. Olha esse julgado do Supremo Tribunal Federal. Audiência de custódia e trancamento da ação penal. A primeira turma, por maioria, denegou ordem de habeas corpus em que se discutia a formação de coisa julgada em decisão proferida em audiência de custódia que relaxou a prisão e reconheceu a atipicidade da conduta. A paciente e outros 17 jovens foram presos em flagrante a caminho de uma manifestação com base nos artigos 288 do Código Penal e 244-B da Lei 8.069 de 90. Todos foram submetidos à audiência de custódia no dia seguinte ao fato e o magistrado de plantão decidiu pelo relaxamento da prisão, tendo em vista a atipicidade da conduta. O Ministério Público não interpôs recurso em sentido estrito dessa decisão, mas ofereceu denúncia contra a paciente após o transcurso de mais de 3 meses. Em face do recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus com o objetivo de trancar a ação penal. Sustentou a existência de coisa julgada da decisão proferida na audiência de custódia. A turma denegou a ordem, por entender que a audiência de custódia envolve apenas juízo preliminar acerca da legitimidade da prisão preventiva, da necessidade de sua manutenção, da possibilidade de seu relaxamento ou de sua substituição por medidas alternativas. Portanto, não se equipara à decisão de mérito para efeito de coisa julgada. A atipicidade da conduta apontada pelo juiz plantonista em sede de audiência de custódia foi utilizada como fundamento para o relaxamento da prisão. Entretanto, esse magistrado não possui competência para determinar o arquivamento dos autos, já que sua atuação está limitada à regularidade da prisão. Por fim, o colegiado salientou que o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando houver certeza inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade. Isso no HC 157306 São Paulo, relator ministro Luiz Fux, um julgado de 25 de setembro de 2018. Então, olha que importante isso. A decisão de relaxamento decorrente de declaração de atipicidade não impede o Ministério Público de oferecer a denúncia pelo mesmo fato, se aquela decisão tiver transitado em julgado. Isso porque essa decisão ela não se presta propriamente a absolver o indivíduo, mas apenas relaxar a prisão. É necessário que haja o processo posterior para que o juiz possa então declarar esse fato como atípico numa sentença absolutória, ou então o próprio Ministério Público tomar a iniciativa de requerer o arquivamento. Então, dessa maneira, nós, com base nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, concluímos que não se presta a decisão na audiência de custódia a fazer coisa julgada de modo a impedir o oferecimento da denúncia pelo mesmo fato no caso de relaxamento. Olha que decisão importante. E aí a gente vai para o artigo 310, parágrafo 1º, que diz: se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos 1, 2 ou 3 do caput do artigo 23 do Código Penal, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação, renumerado
do parágrafo único pela Lei 13.964 de 2019. Então, na verdade, não houve alteração na redação desse dispositivo. Apenas o que era parágrafo único se transformou agora em parágrafo primeiro, o que é uma hipótese óbvia na redação desse parágrafo primeiro de excludente de licitude, que obviamente vai permitir a liberdade provisória sem qualquer vinculação por parte de quem foi solto, ou seja, apenas comparecendo aos termos do processo, mas sem outro tipo de vinculação. E aí, a gente vai para o parágrafo 2º, agora sim, tratando de pacote anticrime realmente com alteração no CPP, o parágrafo 2º diz: se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Esse parágrafo 2º, ele nasceu para ser declarado inconstitucional. O Supremo, ele vai se manifestar sobre isso. Agora, a tendência é que realmente, nesse tipo de situação, os juízes já em controle difuso de constitucionalidade declarem o dispositivo inconstitucional. Veja que no Distrito Federal isso já tem acontecido na audiência de custódia, ou seja, a situação de organização criminosa armada ou milícia ou o porte de arma de fogo de uso restrito por si só não pode implicar na denegação da liberdade provisória. É claro que o juiz deverá avaliar outras questões, como os requisitos lá do artigo 312 do CPP, para denegar a liberdade provisória e converter o flagrante em preventiva. O que não se pode é, de forma antecipada e abstrata, já se negar a liberdade provisória em razão do indivíduo pertencer à organização criminosa, milícia armada ou portar arma de uso restrito. E isso já ser um impeditivo de antemão para que o juiz conceda a liberdade provisória. E veja como o pacote anticrime tem contradições que realmente são difíceis de explicar. Como é que a mesma lei, que é a Lei 13.964, ela retira a hediondez da arma de uso restrito, porque agora só é hediondo se o porte legal de arma for de uso proibido, ou seja, o uso restrito não tem mais hediondez, e ao mesmo tempo agrava a situação do porte de arma de fogo de uso restrito agora para dizer que não cabe liberdade provisória. Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Então, embora esse parágrafo 2º esteja vigente, ou seja, caindo a letra da lei na sua prova, não tem muito para onde fugir, porque ele está vigente, a tendência é que haja, por parte dos magistrados, uma declaração em controle difuso e o Supremo Tribunal Federal, quem sabe, em controle abstrato, declarando a inconstitucionalidade desse parágrafo 2º. A gente passa ao parágrafo 3º, que diz: a autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo, responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão, incluído pela Lei 13.964 de 2019. Naturalmente, aquele que vai dar causa vai ser o juiz, né? Que vai dar causa à não realização da audiência de custódia. Isso é o que normalmente vai acontecer. Não significa, no entanto, que a não realização da audiência pode ser que, eventualmente, a autoridade policial seja responsável pela não realização, até por não apresentar o preso à autoridade judiciária para apreciação. O fato é, sendo o juiz, sendo a autoridade policial, quem der causa à não realização da audiência de custódia naquele prazo de 24 horas que a gente já viu, responde de forma administrativa, civil e penal. Inclusive, em relação à responsabilidade penal, aparece para você aí o artigo 19 da Lei de Abuso de Autoridade. Então, o artigo 19 que traz a seguinte redação, a Lei 13.869 de 2019 é a Lei de Abuso de Autoridade. Diz o seguinte, impedir ou retardar injustificadamente
o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Olha a pena do juiz. Veja que no caput a gente tem aí a conduta da autoridade policial, naturalmente, e agora a postura do magistrado, a conduta do magistrado. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Em suma, a não realização da audiência de custódia, de modo a não se apreciar a prisão, poderá ensejar, sim, o enquadramento no crime de abuso de autoridade, notadamente, aliás, essencialmente, quando a conduta for uma conduta dolosa, porque não existe abuso de autoridade na modalidade culposa. Então, muito cuidado com isso. Pode sim a não realização da audiência configurar delito de abuso de autoridade. A gente passa aí o artigo 310, parágrafo 4º, que foi suspenso pelo STF. Nesse momento que eu gravo, a aula está suspenso. Pode ser que quando você esteja assistindo, não sei quando você vai assistir, essa suspensão já tenha sido revogada, mas nesse momento que eu leio o artigo 310, parágrafo 4º, eu tenho o seguinte: transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação da prisão preventiva, incluído pela Lei 13.964 de 2019 e suspenso pelo STF na ação direta de inconstitucionalidade 6299, Distrito Federal. O que é interessante nesse parágrafo 4º? A gente vê que, passado esse prazo aí de apresentação, que é o prazo de 24 horas, e depois, se nós tivermos mais 24 horas sem que a audiência seja realizada, o parágrafo 4º está dizendo que isso ensejará o relaxamento da prisão. Ou seja, a pessoa deve ser colocada em liberdade, a não ser que haja imediata decretação de prisão preventiva. E agora, para ter essa decretação de prisão preventiva, agora já de muito tempo, na verdade, na fase preliminar, não pode ser de ofício, precisaria de pedido do Ministério Público. Então, muito cuidado com esse parágrafo 4º, ele está suspenso, mas pode ser que quando você for fazer a sua prova, quando você estiver assistindo essa aula, ele já esteja novamente com plena vigência. E aí observar, prazo de 24 horas para apresentação. Não havendo essa apresentação no prazo de 24 horas, a gente vai contar mais 24 horas e a partir daí, relaxamento da prisão. Vinícius, por que está suspenso? Está suspenso exatamente porque, como nós não temos ainda uma organização adequada no nosso Poder Judiciário para a realização das audiências de custódia num prazo tão curto, isso implicaria em inúmeros relaxamentos de prisão, inclusive em situações de casos graves, em que, em tese, a prisão, o flagrante deveria ser validado. Então, o relaxamento da prisão, nesse tipo de circunstância do parágrafo 4º aí, implicaria muitos relaxamentos, considerando as dimensões continentais do nosso território. Por isso, a suspensão do parágrafo 4º até que o nosso Poder Judiciário se organize melhor para a apresentação do preso nessas 24 horas. A gente passa ao parágrafo, ou melhor, a gente passa ao seguinte questionamento. A audiência de custódia deve ser aplicada também aos casos de prisão preventiva? Será que também vamos aplicar a audiência de custódia aos casos de prisão preventiva? A resposta é positiva. O informativo 930 do STF deixou isso claro. A segunda turma afetou ao plenário o julgamento de agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento à reclamação
na qual se questionam as espécies de prisão em face das quais a audiência de custódia é imperativa. A reclamante aponta ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, STF, em medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 347-MC, ou seja, na medida cautelar, com medida cautelar, que determinou a realização de audiência de custódia no prazo máximo de 24 horas, contado a partir do momento da prisão. Então, veja só, a resolução 213 do CNJ, ela vai trazer também essa previsão de que a prisão preventiva também ensejará a necessidade de audiência de custódia. Cuidado, porque normalmente se associa a audiência de custódia à prisão em flagrante, mas é possível também audiência de custódia na prisão preventiva, inclusive na prisão temporária. A resolução 213 do CNJ diz no artigo 13: a apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, aplicando-se no que couber os procedimentos previstos nesta resolução. Parágrafo único. Todos os mandados de prisão deverão conter expressamente a determinação para que, no momento de seu cumprimento, a pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia, ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, a autoridade judicial competente conforme lei de organização judiciária local. Então, eu quero chamar a sua atenção porque pode sim, aliás, deve ter audiência de custódia em relação à prisão preventiva, cumprimento de mandado de prisão e também prisão definitiva. A resolução 213 do CNJ é muito clara nesse sentido. E um outro ponto aí diz respeito à presença das pessoas na audiência de custódia. Isso caiu, o CESP cobrou isso na prova da Defensoria Pública do Distrito Federal, na primeira fase. O artigo 4º da resolução 213 do CNJ, que vai dizer: a audiência de custódia será realizada na presença do Ministério Público e da Defensoria Pública, caso a pessoa detida não possua defensor constituído no momento da lavratura do flagrante. Olha o que está no parágrafo único destacado aí. É vedada a presença dos agentes policiais responsáveis pela prisão ou pela investigação durante a audiência de custódia. Muito importante isso, o CESP cobrou isso na primeira fase da Defensoria do Distrito Federal. Não pode haver a presença daqueles que realizaram a prisão ou dos responsáveis pela investigação na delegacia na mesma sala onde realizada a audiência de custódia. Veja, se o objetivo da audiência é exatamente resguardar a integridade física daquela pessoa presa, não faz sentido que aqueles que possam eventualmente ser delatados pela pessoa presa por terem praticado uma suposta agressão estejam presentes. Exatamente a vedação a essa presença para evitar qualquer tipo de constrangimento, de eventual coação na audiência de custódia quanto às palavras que serão emitidas pela pessoa que foi presa. Então, muito importante isso, é vedada a presença dos agentes policiais responsáveis pela prisão ou pela investigação durante a audiência de custódia. Lembre-se sempre disso. Então, a gente viu aqui pontos muito importantes sobre a audiência de custódia. Vinícius, eu já estudei a audiência de custódia, mas eu tenho certeza que nesse tempo que a gente teve aqui, de aproximadamente meia hora, você viu coisas relevantes que talvez você possa não ter atentado antes e que vão cair na sua prova. Ou então coisas que talvez o argumento não estivesse tão forte, que não estivesse tão vivo na sua memória, mas que agora passa a estar exatamente por causa dessa revisão. A audiência de custódia é um tema muito importante e que tende a cair. Um abraço.